dizendo que Jesus é grande, que Ele é bom e Ele é fiel. E eu sempre digo, ó Deus bom. E eu sei porque eu digo isso. Porque eu sou um milagre nas mãos do Senhor. E eu sei que cada um aqui que tiver a oportunidade de falar, vai contar suas experiências maravilhosas com Jesus. Porque Ele é assim. Ele é amigo fiel. Ele está junto da gente. Ele vê as nossas necessidades. Ele está bem pertinho, dizendo como Ele é grande, como Ele nos ama, como Ele é infinitamente benigno e maravilhoso. Aleluia. Eu cumprimento todo o congresso na pessoa do Coronel Lúcio, que confiou mais uma vez de me convidar. Eu chamo Pastor Holmes, porque para mim ele já é pastor. Pode não ter sido consagrado, mas para mim ele é pastor. Que é lá de Recife, de Pernambuco. E como eu já disse a alguns, fomos padrinhos do casamento dele, mas não fomos ao casamento, porque um dia antes eu tive bebê. Eu estava na maternidade e não podia a cerimônia. Mas eu louvo a Deus pela vida de Elisama e do pastor Holmes, que tem esse ministério, trazendo vocês aqui para juntos fazermos uma só família, né? Que é a União Militar Evangélica. Glória a Deus. O Salmo 127 diz: se o Senhor não construir a casa, mas aqui para nós se o Senhor não construir a família, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não proteger a família, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Então nós estamos certos de que nossa família foi criada, foi construída pelo Senhor Jesus. E ela está guardada e totalmente protegida pelo Senhor. Amém? Queridos, hoje o tema é sobre a família no altar de Deus. E para isso eu trouxe 3 famílias para a gente dar uma estudada e ver como nós podemos receber esse exemplo de termos isso em nossa casa. Digo logo a todos vocês, não se desesperem, nada está perdido. Como o pastor aqui orou hoje, nós vamos sair daqui muito melhores do que chegamos. Sabendo que o Senhor é o nosso general de guerra. Eu tenho que falar a linguagem militar para vocês entenderem mais, né? Deixa eu abrir minhas anotações. Eu quero começar com Jó. Jó, no capítulo 1, versículo 1, 4 e 5, e depois o 18 a 22. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Gente, vamos pensar o que é ser íntegro. Um homem íntegro é aquele que tem uma conduta irrepreensível. É aquela pessoa honesta, incorruptível. É uma pessoa que teme ao Senhor, né? Que é o princípio da sabedoria. A gente vai chegar aqui, Jó temia ao Senhor. Então, estas características, ser honesto, incorruptível, irrepreensível. Como é difícil, não é? Termos essa conduta íntegra todos os dias das nossas vidas. Porque os pratos de lentilhas e os chamados do inimigo para a gente voltar para trás são grandes. Mas eu lhe digo uma coisa, um com Deus é maioria absoluta. E nós podemos sim, em Deus, buscar essa integridade que Jó tinha. É muito, muito forte isso. Ele era correto. Ser correto. Andar de acordo com as regras, em conformidade com as regras. Jó era sacerdote do lar. Jó, ele sabia o que era certo e ele ensinava o que era certo, porque, como eu disse, ele era o sacerdote do lar. Como nós precisamos ter um sacerdócio em nosso lar, não é? Como é importante a gente ter um altar do Senhor em nosso lar. Continuando a palavra, diz, ele se mantinha afastado do mal. No Novo Testamento tem um versículo que diz, resisti ao mal e ele fugirá de vós. Vamos ter força, não temos, busque em Deus que Ele te dá.
Quantas vezes eu já acordei sem forças, até para me levantar, diante de uma adversidade, e eu me prostrava no chão e dizia: Senhor, Tu és a minha força. Senhor, não me deixe prostrada. Senhor, vem aqui. E para a honra e glória do Senhor, depois de 5 minutos de oração ou de louvor, Deus me dava um renovo, colocava um sorriso em meus lábios e eu dizia: Jesus é bom, Ele é fiel e Ele faz. Ele faz, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se estamos debilitados, se estamos cansados, afadigados, depressivos, busquemos força no Senhor, porque Ele tem um manancial para derramar sobre nós. Aleluias. O versículo 4 diz: os filhos de Jó eram 10, 7 homens e 3 mulheres. Se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festa, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los, porque ele era o sacerdote do lar. Nós temos que estar vigilantes, não é, com os nossos filhos. Olha, até os 18 anos, até os 20 anos por aí, eu tinha total vigilância de todos os passos dos filhos. Mas depois eles criaram asas, né? Mas eu sei que o Senhor não perdeu de vista nenhum deles. A gente nem sabe onde estão, muitas vezes, né? Ah, eu vou ali, vou fazer, vou acontecer. Você não sabe. Os seus olhos não estão lá, mas os olhos de Deus estão em todo lugar. Então creia no Senhor Jesus, que enquanto nós estamos aqui, celebrando ao Senhor, fazendo a obra dele, porque vocês e nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor, os olhos de Deus estão sobre nossos filhos. E Ele está dando ordem aos anjos a respeito de cada um, para os livrar do mal, para os socorrer, para os abençoar e os trazer de volta para o altar dele. Porque esta é a promessa do Senhor e Ele é fiel para cumpri-la. Aleluia. Quando terminava esses dias de banquetes, de festas, Jó, ele mandava chamar cada um de seus filhos a fim de purificá-los. Quantas vezes entramos no quarto dos nossos filhos e oramos? Quantas vezes os chamamos para orar, para louvar conosco? Isso é exercer o sacerdócio do lar. É estar vigilante com a obra espiritual dos nossos filhos. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado de Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Ele não se preocupava que eles falassem ou que eles dissessem alguma coisa, mas era o coração. O coração é terra fértil. Vamos ver o que é que a gente está colocando no nosso coração para que ele floresça e seja maravilhoso. Encontre guarida no Senhor, para que nossa família possa florescer e crescer, sabendo que Deus é o nosso agricultor, é a nossa terra, Ele é nosso Deus. Aleluia. Passaram-se os anos. Jó estava muito bem, obrigado, lá no trabalho dele. E chegou um servo e disse, no versículo 18: enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com esta notícia: seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente, veio um vendaval terrível. Veio um vendaval terrível do deserto e atingiu a casa de todos os lados. Vendaval terrível do deserto. A gente que é crente diz que deserto não é para toda a vida, né? Deserto é faculdade. Mas que deserto terrível foi esse, que mandou um vendaval e destruiu a casa dos filhos de Jó. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Antes dessa notícia, Jó já tinha tido a notícia de que tinha perdido tudo que ele tinha. Seus bens, seus animais, seus servos, tudo. Só sobrou ele, a esposa
e 4 servos que vieram dar a notícia. Jó raspou a cabeça, prostrou-se em adoração. Ele não culpou a Deus. Vocês lembram da conversa de Satanás com Deus? E Deus disse: tens visto o meu servo Jó, homem íntegro? Não é? Então, meus irmãos, quando vem um vendaval, nós temos que proteger a nossa mente. Porque quando o inimigo está em batalha, a vitória dele é quando ele arranca a cabeça do inimigo e levanta e diz: olha aqui. Então a nossa cabeça é a fonte dos ataques do inimigo. Nós precisamos blindar. Por isso que em Efésios 6 diz que a gente tem que ter a capacete da salvação. Nós não podemos permitir que nossa mente seja bombardeada com um ataque terrível vindo do deserto. Nós temos que ter a certeza de que nosso capacete chama-se Jesus. Blindar com a palavra de Deus. Há 10 dias, eu e meu esposo, e minha filha e meu filho, nossa casa foi receber um vendaval desse. E quando eu olhei para minha menina, ela estava prostrada em choro, desesperada, sem saber o que fazer. E se tremendo, eu falei: filha, nossa família é do Senhor Jesus. Filha, o Senhor está aqui. Não permita que o inimigo entre na sua mente. Vamos blindá-la agora. E comecei a trazer palavras, sabe, salmos, salmodiei, e trouxe palavra, e trouxe a palavra de Deus. E ali ela foi se acalmando, foi respirando, porque o ataque do inimigo é na mente. Vamos vigiar com a nossa mente. Não permita que ela te condene. Às vezes a gente faz algo, Deus já nos perdoou, já mandou aquele pecado para o mar do esquecimento, mas a gente não se perdoa. É a mente. A mente é um canal, é uma arma do inimigo. Se a gente der ouvido ao inimigo, ele vai entrar, e ele vai pisar, e ele vai arrancar nossa cabeça, e vai nos destruir. Então vamos blindar a nossa mente. Quando veio toda essa notícia, Jó adorou, prostrou-se e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ontem foi pregado aqui. Deus muitas vezes permite que sejamos afrontados, que sejamos testados. Mas vamos entender que a fonte, assim, o alvo do inimigo é aqui, ó. É a nossa mente. E nós temos que blindá-la. Jó fez isso. Ele se prostrou, se rendeu a Deus e disse: Senhor, eu não tinha nada e tu me deste tudo. No final do livro de Jó, eu conversando com o pastor Euquias, e eu disse: mas ele perdeu tudo, até os filhos. E onde está a vitória? E o pastor Euquias me disse: Cristine, Deus restituiu todos os bens e os servos de Deus, de Jó, em dobro. Mas os filhos ele só devolveu os 10. Por quê? Porque nenhum deles pereceu. Todos foram resgatados pelo Senhor. Glória a Deus. Todos foram guardados no esconderijo do Altíssimo. Eita, Jesus. Porque tinha um pai que orava, tinha um pai que cria, que vigiava e dizia: filho, venha cá, vamos orar. Pode ser que você tenha pecado em seu coração. Venha lá, é assim. Nenhum se perdeu. Porque o que Deus te dá, só Ele toma. E Deus não nos dá tristeza. Deus nos fortalece. Ele não nos prova além de nossas forças. E o Senhor restituiu os 10 filhos. E as meninas eram as mais lindas. Porque o Senhor só faz assim. Ele é grande. Ele é fiel. Aleluia. Deixa eu pegar meu lencinho que eu sou chorona. Aleluia. O Senhor, Ele é fiel. O Senhor tem cuidado de nós.
Agora a nossa parte vamos vigiar o nosso coração, para que em nosso coração a gente não duvide que o Senhor é poderoso. Aleluia. Que o Senhor está cuidando de cada uma de nossas famílias. Que fruto do nosso ventre é herança bendita do Senhor. Não permita que ninguém diga o contrário. Nossos filhos é herança bendita do Senhor. Ou seja, ele é do Senhor, não é nosso. Mas a nós, como sacerdotes, cabe a gente orientar, a gente orar, a gente ajudá-los a crescer e a temer a esse Deus tão maravilhoso. Aleluia. Deus é fiel. Vamos olhar aqui no capítulo 42, versículo 5, Jó diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vi com meus próprios olhos. Ele precisava ter essa experiência com Deus. Era necessário, meus irmãos. Essa faculdade que a gente passa no deserto é para nós termos intimidade com o Senhor. O pastor Técio te disse algo tremendo. Ele disse: muitas vezes Deus permite que nossos filhos ou a gente mesmo chegue bem pertinho do inferno, para valorizar o que é viver e ter Deus em nossa vida. E Jó, a partir dali, ele disse: meus olhos agora te veem, agora eu tenho uma experiência contigo, Senhor. Aleluia. Outra família que eu quero trazer para nós aqui é a família de Arão e Joquebede. Meus amados, raciocinemos mais uma vez nossa mente. Arão e Joquebede, eles nasceram em plena servidão no Egito. Vocês sabem que a partir de Moisés houve um remidor que tirou o povo do Egito. Mas foram 400 anos. Quantas gerações não foram nascendo em escravidão? A mente escrava. Sabe o que é uma mente escrava? Eu posso chegar para dizer assim: irmã, vem aqui. A irmã vai vir, porque eu estou sob autoridade. Eu estou aqui em cima, estou no púlpito. Ela não sabe para que ela está vindo, por que ela está vindo e nem para que ela está vindo. Uma mente escrava não sabe o porquê, nem quando, nem nada. Um escravo pegava palha, o outro pegava o barro, o outro pegava a água, o outro misturava, o outro botava na forma, o outro tirava da forma. E você perguntasse a qualquer um deles: o que vocês estão fazendo? Eu estou pegando palha. Não, eu estou pegando barro. Estou pegando água. Não, eu estou misturando. Entende? Eles não têm um discernimento. O escravo, a mente dele é escravizada. Mas o Senhor hoje está dizendo que está libertando a nossa mente da escravidão do inimigo. Aleluia. Ele pode entrar onde nós não podemos entrar, porque Ele é Deus. E Ele ali poupou a mente de Joquebede, de Arão e de seus filhos. E eles criam que existia um Deus de Abraão. Eles sabiam que esse Deus existia e que esse Deus era Deus de milagres. E um dia eles pararam e disseram: vamos clamar. Vamos clamar uma promessa de libertação. Não estou suportando esse jugo desigual, essa escravidão está me torturando. Porque quando Deus entra em nossa mente, a gente toma consciência que o pecado está nos escravizando. Como o filho pródigo, ele vai dizer: quero voltar, quero ir para a casa de meu pai, lá eu não preciso comer bolotas, lá eu não preciso ser humilhado desse jeito. E eles tiveram esse desejo de voltar, de estar com Jesus, com Deus. E ali, Faraó determinou que todos os filhos meninos fossem assassinados ao nascerem. Joquebede teve o cuidado de, com muita diligência, com muito amor, antes do menino sonhar e chorar para a mamãe, ela já dava o peito. E o menino cresceu 3 meses. E ela disse: não vou poder esconder mais. Deus deu estratégia a ela, porque a mente dela já estava liberta, ela já estava ouvindo a voz de Deus. Aleluia. E ela ungiu aquele cesto e colocou o menino no rio. A filhinha Miriam ficou olhando o menino, e o menino foi achado pela princesa, e de repente a princesa chama Joquebede e diz: cuide do menino, e eu ainda vou te pagar para você fazer isso.
E ela não só cuidou do menino, ela amamentou, ela criou, ela educou, até o menino está grandinho. E a Bíblia diz, espera aí que eu passei direto. Aqui, Arã e Joquebede, eles nasceram em escravidão. Olha aqui o versículo 2, o capítulo 2, versículo 9 de Êxodo diz: a princesa disse à mãe do bebê: leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Êxodo 2:10. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha de Faraó, que o adotou como seu próprio filho. Gente, vocês estão percebendo? Deus permitiu que Joquebede ficasse com essa criança em tenridade, na infância, onde até os 7 anos, tem um pastor, o vice-presidente daqui, ele é psicólogo, ele sabe disso, que toda criança até os 7 anos está sendo formado todo o caráter dela. Todos os valores dessa criança são formados até os 7 anos de idade. E essa criança foi cuidada, foi criada pela própria mãe, que era hebreia. E ela ali ensinou o filho no caminho que deve andar. Está em Provérbios 22:6. Ensine os filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Foi incutido em Moisés o temor a Deus. Glória a Deus. Foi incutido na mente de Moisés que valia a pena servir a esse Deus. Quando ele já estava com 40 anos, ele se lembrou. E ele disse: eita, minha família, eu vou lá. E ele foi resgatar os valores dele. E ali Deus o usou com grande poder, e vocês sabem a história. Aleluias, aleluias. Então o conhecimento foi transmitido ali em tenridade, na infância. Né? Moisés, quando ele voltou à sua origem, ele já voltou como libertador. Ele já voltou sabendo o que tinha que fazer, porque quando ele se lembrou, Deus disse: olha aí, abriu o coração, ó. Eu bato a tua porta, abre, e eu vou cear contigo. Quando ele se lembrou da família, Deus disse: é a porta que abriu agora, eu vou entrar com tudo. E trouxe e transformou ele no libertador de Israel, tirando aquela escravidão da mente de todo o povo de Israel. Aleluias, aleluias. Em 3 João 1,4 diz assim: não tenho maior alegria do que saber que meus filhos andam na verdade. Aleluias. Quando eu comecei a escrever, eu vi que esse nome verdade aparece no Velho e no Novo Testamento direto. E eu disse: Jesus, que verdade é esta? E fui para João, e ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa verdade é Jesus. Essa verdade é o Altíssimo Senhor dos Senhores. É o Deus de Israel. É o nosso Salvador que se doou à cruz por cada um de nós. E ele disse: eu não vim condenar o mundo, porque o mundo já está condenado. Eu vim salvá-los da condenação eterna. Quem crê em mim verdadeiramente será salvo desta condenação, que o mundo já está condenado desde o Éden. Mas essa salvação, essa verdade, se chama Jesus. Aleluia. Não tem outra verdade, é esta. E eu louvo a Deus, porque um dia Ele olhou para nós e nos escolheu e nos libertou do jugo de Satanás, nos trazendo para o seu reino, para servi-lo com honra, com integridade, com retidão, como Jó serviu. E se ainda não estamos nesse ponto que Jesus quer, não tenha medo, não se desespere, ainda há tempo de recomeçar. Há tempo de hoje pedir perdão dos nossos pecados e dizer: Senhor, eu quero ter essa vida íntegra. Eu quero ter essa vida reta diante do Senhor. E principalmente eu quero te temer, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluias, aleluias, aleluias. No Novo Testamento tem uma família que eu me encantei. Me encantei muito, muito, muito. Que é a família de Timóteo. Timóteo era jovem.
Timóteo, muito jovem, o pai dele era romano, a mãe era judia, a avó era judia, mas havia aí o quê? O fruto de um casamento com julgo desigual. A própria Bíblia dizia que não podia casar, se não fosse da mesma linhagem. Mas Loide, que nasceu Eunice, e Eunice casou com um romano. E esse pai de Timóteo não permitiu que ele se circuncidasse, fosse circuncidado quando criança. Ou seja, os valores dos hebreus, os valores dos judeus, para serem implantados na mente de Timóteo, era necessário que a mãe dele e a avó tivessem não só muito falar, mas exemplo de vida. Exemplo de vida, porque a mulher santa santifica o esposo. Como devemos ser sábias com nossos maridos, com o nosso lar, nossa casa, sabendo que ali é o altar do Senhor, porque a primeira igreja é a nossa família. Então o maior cuidado que a mulher deve ter é com a nossa família, a sua família. E Timóteo foi crescendo, mas ó, que ele tinha acesso a muitos livros, a ensinamentos teóricos também. E Timóteo começou a amar as letras e começou a crescer em sabedoria também. E foi o tempo em que Paulo o conheceu. E Paulo já estava preso em Roma. E Paulo já estava com os dias contados. Era necessário que ele, com muita pressa, passasse o ministério, o sacerdócio para alguém. E ele escolheu Timóteo. E veja por que ele escolheu Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, diz: lembro-me de sua fé sincera, como era da sua avó, Loide, e de sua mãe, Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Que coisa linda, não é? Nós conseguimos passar a nossa fé para uns dos nossos filhos. Meus filhos dizem: manhã, toda vez que tu vai pregar, tu usa a gente como exemplo. Mas o que é que eu posso fazer? Eu vou usar o filho de alguém, tem que ser o meu, né? Então eles, quando estão em algum apuro, quando estão em alguma necessidade, eles correm e dizem: mãe, ora, por favor, ora. Até por aquilo que eu não quero orar. Ele fala: mãe, ora, em nome de Jesus, ora. Eu sei que Deus vai te ouvir, manhã, ora. Hoje eu fiquei muito emocionada. Uma irmã que chegou para me falar que há muitos anos atrás ela chegou em meu gabinete desesperada. E eu, como juíza, não sabia o que fazer. Eu disse: irmã, eu vou orar por você. E eu orei por ela. E a vitória dela, em poucos minutos, Deus mandou. Pela misericórdia do Senhor, Ele ouve, meu irmão. Construa o teu altar. Construa o teu altar, independentemente de marido, de filho. Construa o teu altar. Filho de peixe, peixinho é. Filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente, crentinho não é. Nós temos que ter a nossa intimidade com Deus. Acho que a filha acabou. Nós temos que ter a nossa intimidade, a nossa experiência com o Senhor. A filha acabou. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória. Nós temos que ter nossa intimidade, nossa experiência. Timóteo, ele teve essa experiência com Deus. Está com eco, né? Tá. Mas, porque foi passado de geração em geração. Precisamos ter esse cuidado de passar a nossa fé para os nossos filhos. Tem um filme que vocês podem buscar no YouTube. Children See, Children Do. Crianças veem, crianças fazem. Então, tudo que a gente faz fica incutido na mente daquela criança. Eu não nasci num lar evangélico. Eu não nasci num lar que tinha tanta fé em Deus assim. Mas veja como a fé veio para mim.
Minha mãe comprou um prato de bolo de inox. E era caro, tipo hoje uns R$300. Mas ela não tinha renda, meu pai não tinha emprego, papai trabalhava com aluguéis de casa. Muitas vezes nosso pai vinha de Água Fria para Recife, para Olinda, a pé, porque ia receber os aluguéis das casinhas e não recebia e não tinha nem do dinheiro da passagem, ele vinha a pé. Chegava muito suado. E mamãe comprou esse prato e meio a essa situação financeira caótica. Mas ela disse assim: eu não sei como eu vou pagar não, mas Deus proverá. E eu ainda era muito pequena, e ela conseguiu pagar. Aleluia. Ela conseguiu pagar. E eu disse: meu Deus, Deus paga a conta. Glória a Deus. E ali eu comecei a ver, comecei a fazer experiências com Deus. E eu estudando para concurso, eu não passava em concurso nenhum. E eu dizia assim: mas Deus, tu pagasse conta, me ajuda a passar no concurso, Senhor. Eu estudo e não entendo nada. De repente, eu estava ali fazendo essa oração e veio na minha mente. Quem foi esse, minha filha, que eu passei tudo. Para uma glória do Senhor. Eu fui ser servidora da CELP. Depois passei em concurso interno para ser advogada da CELP. E de lá passei para ser juiz, onde eu estou até hoje. Para uma glória do Senhor. Esse ano faz 29 anos de magistratura. Mas veja como a fé surgiu numa fagulha. Então, nossos pequenos atos de fé são exemplo para os nossos filhos. Tenhamos esse cuidado, porque o exemplo de casa, eu me lembro que um pastor em Salgueiro disse assim a um rapaz: deu uma surra de Bíblia na sua mulher, porque a mulher estava muito rebelde. O homem pegou uma Bíblia, botou dentro do saco. Quando chegou em casa, tome da Bíblia na mulher. Ele entendeu que era dar uma surra literalmente, e não com a palavra. Então, como é o teu proceder na tua casa? Como você procede com sua esposa? Vocês, homens, soldados, sargentos, capitães, coronéis, tenentes coronéis aqui. Vocês como procedem com suas esposas e com seus filhos na sua casa? Lembrem-se que o sacerdócio do lar está sobre vocês. Então, de que adianta você ser gentil, carinhoso com todo mundo lá fora e em casa você ser um brutamontes? Que exemplo você está dando para os seus filhos? A primeira igreja é a casa da gente. Nós temos que ter o maior cuidado com a nossa esposa, porque Cristo amou a igreja e ele diz que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Os ensinamentos e os valores morais quem tem que dar somos nós. O filho vai para a escola, mas ele tem que saber que tem que obedecer a professora, a diretora, porque existe uma autoridade em casa e nós já ensinamos a ele a respeitar a autoridade. A autoridade que está sobre o seu filho na escola é da professora. No avião, a autoridade é do comandante, eu sou juiz, eu não sou nada. Quem me manda em mim é ele. Na escola, você tem que ensinar o filho a levar uma flor para a professora, a levar uma frutinha e a respeitá-la, obedecê-la. Não aceite que ele tenha um desaforo a sua professora. Seja onde for. Na faculdade, aí o professor foi assim, foi assado. Foi o que você fez. Você fez alguma coisa, o professor não ia olhar para a sua cara e dizer: hoje eu vou brincar com você. Você fez alguma coisa. E você sempre dá razão e procurar ver a verdadeira fonte do problema. E não ir atrás do professor e fazer acontecer, sabendo que seu filho está tudo errado. Se ele chega em casa com um lápis que você não comprou, no outro dia ele tem que ir para a escola e devolver aquele lápis. Ele não tem autonomia para trocar nada, porque ele não comprou nada, tudo foi dado por você. Então, se é um brinquedo de R$2 ou de 300 mil reais, quem tem que saber se pode trocar ou se pode dar ou não é você e não seu filho. Vocês têm que entender que hoje essa escola, esse problema de escola, e agora? O meu filho, minha filha, mesmo banheiro, como vai ser, como deixa de ser? Os valores morais e cristãos são dados em casa. Não é na escola bíblica dominical. Não é na igreja. Não pode essa responsabilidade para o pastor. É sua responsabilidade.
vigie, feche a porta. Espere ele sair. Ensina a tua filha, ensina teu filho. Não deixa eles irem pela onda de vento. Essa onda de vento terrível que veio do deserto e atingiu e modo de destruir a casa de Jó. Então quem tem essa obrigação de ensinar seus filhos somos nós. E não o pastor, não o professor da escola bíblica, não o pastor, o professor. E sim nós. Os valores cristãos são nossos. Gente, no meu gabinete tem o Código de Processo Civil, o Código Civil e a Bíblia. Porque a minha conduta de fé e prática chama-se Bíblia. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, eu não dei uma sentença de madrugada, o Senhor me acordou e disse: mude. Não é assim que eu quero. E eu mudava. Quantas e quantas vezes eu fundamentei a sentença minha com textos bíblicos. Porque este é o maior ensinamento. A própria Bíblia diz que você pode ir para qualquer nação, para qualquer cultura. Se você andar de acordo com o que Deus ensina, nada te atingirá. Glória a Deus. Esses vendavalhos que estão surgindo aí, o ataque é contra a nossa família, é a nossa mente. Incute no teu filho os valores cristãos, incute na mente dele os valores familiares, que eu tenho certeza que o vento vem, ele vai para lá, vai para cá, mas ele não vai se dobrar e ele não vai cair, ele não vai perecer. Porque os filhos de Jó pereceram. Minto, os filhos de Jó morreram, mas não pereceram, porque Deus os guardou. E Deus tem guardado os nossos filhos, tem guardado a nossa mente, a nossa casa, a nossa família do Senhor Jesus. Não esqueçamos disso, a nossa família é do Senhor Jesus. Aleluia. Voltando para Timóteo, a fé que ele trazia, a fé que foi herdada pela mãe e pela avó, eram tão latentes, eram tão fortes, que Timóteo serviu de exemplo. No versículo 7 do capítulo 1 de 2 Timóteo diz: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Onde surge tudo isso? O temor, o autocontrole, a covardia? Na nossa mente. Vigia a nossa mente. A nossa mente tem que estar blindada pelo Senhor. Todos os dias façam devocional. Todos os dias leiam a Bíblia. Todos os dias orem. Todos os dias estejam ligados ao Senhor em qualquer lugar. Tem até um que a igreja canta aqui, diz: em tudo que me acontece encontro teu amor. Veja Deus em tudo. Veja Deus em tudo. Uma topada, você caiu, acabou o seu dedo. Glória a Deus, eu não quebrei o pé. Eu caí, quebrei o pé. Glória a Deus que eu estou viva. Glória a Deus que o Senhor me livrou do mal maior. Fui acometida de câncer, meus irmãos. Fui acometida de uma doença terrível que só se descobre na autópsia. Mas o Senhor disse a mim num culto na minha casa: vou eu trazer à existência aquilo que está encoberto. Fui levar minha irmã ao médico, de repente descubro eu que estou com uma doença chamada síndrome do Cushing. Doença que eu nunca nem tinha ouvido falar. Eu tinha 35 anos e agia como uma mulher de 85 ou de 90 anos. Nem me levantar com a cadeira eu me levantava. Andar daqui para ali onde está o pastor Lúcio era uma maratona para mim. E o Senhor cuidou de mim. Ele trouxe a existência. Foi descoberto esse tumor, eu viva. Aleluia! Glória a Deus. E cortaram daqui para cá. Tiraram aquele tumor. Eu ia ficar 4 dias na UTI. Minha mãe disse: você não vai ficar sequer um dia, minha filha. E eu fiquei 23 horas na UTI. Não fiquei 24. Porque o poder da palavra de uma mãe é muito forte. Nós temos autoridade espiritual sobre nossos filhos. Não esqueça disso. A esposa tem autoridade espiritual sobre o marido e o marido tem autoridade espiritual sobre a esposa. Vamos exercer nossa autoridade
porque ela foi dada por Deus. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ela não acrescenta dores, ela é para nossa alegria. A vontade do Senhor é que nós estejamos como foi aqui hoje, no início dessa manhã, dizendo: Jesus, tu és maravilhoso, e cantando e dizendo: glória a Deus. Com Deus eu salto muralhas, porque o Senhor é bom e Ele é grande. Aleluia. No versículo 14 de 2 Timóteo, capítulo 1, diz: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Porque ele sabe que é verdade. Quem é a verdade? Jesus. Ele ainda não conhecia Jesus, mas ele conhecia os ensinamentos dos hebreus, dos judeus. E aqui diz, no versículo 15: desde a infância. Lembra que Joquebede cuidou de Moisés durante a infância? Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Gente, que coisa! Aí você diz assim: mas irmã, eu aceitei Jesus depois de casado, meus meninos já eram maiorzinhos, e agora? O que é que eu faço? Está tudo perdido? Não ensinei os meninos na infância. Meus irmãos, o seu proceder fala muito mais alto do que as suas palavras. Mude, mostre a ele a sua mudança, mostre a ele a sua fé, mostre a ele o seu temor, mostre a ele quanto Jesus é importante na sua vida. Que mesmo grande, mesmo já até adulto, ele vai perceber. E ele vai ver a diferença. E vai dizer: é bom ser crente. É bom ter alguém que peleje por nós. É bom ter um amigo fiel. É bom a gente ter um local para ser escondido quando a gente está em perigo. É bom ser amado por esse Deus. E nada está perdido, eu já disse, desde o começo. Agora veja como é importante você ensinar. Veja o versículo 16. Esse versículo 16 de 1 Timóteo, ele fala ao meu coração, em 2 Timóteo, ele fala, é o capítulo 3 do 2 Timóteo. Essa Bíblia é diferente, mas eu vou ler para vocês, e ela me fala profundamente. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. A palavra de Deus, meus queridos, ela abre os nossos olhos, ela nos tira da ignorância, ela tira a nossa mente da escravidão, ela nos liberta. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você crê? Eu te perguntaram, você crê? Eu creio até o tutano. Eu creio até o tutano. Eu sou a caçula, são 8 filhos na minha casa. Eu tenho um irmão general, eu tenho um irmão médico, engenheiro, professor, universitário, tenho tudo, psicólogo, economista, e um que nunca se formou. Mas eu tenho certeza que nenhum deles passa por uma luta sem antes ligar para mim e dizer: Cristine, ora por mim. Exemplo, meu irmão. Exemplo de fé. Teve um irmão meu que ligou para mim às 11 horas da noite e disse: vem cá que eu quero pular no quinto andar embaixo, eu não estou suportando. E eu disse: espere que eu estou chegando. E fui, cheguei lá, fiquei até a madrugada, eu e meu esposo, ouvindo, aconselhando e orando. E eles saímos, deixamos ele dormindo, para honra e glória do Senhor. Estava em Salgueiro, minha mãe liga para mim: Cristine, pelo amor de Deus, fala com teu irmão. Ele acabou de ouvir uma voz dizendo: pega a corda que está na mala do teu carro e se suicida. Não tem mais jeito para ti. E eu disse a ele, de uma forma muito gentil, muito delicada como eu sou, eu disse: deixa de ser burro. Para de dar murro em ponta de faca, menino. Procura Jesus, eu
E ele foi. Aleluia. Ele foi. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente que a gente pode ir com o meu amor. Tem gente que a gente fica. Né? Eu dei uma lapada por telefone, uma lapada santa. Entendeu? E ele despertou e disse, meu Deus. Porque às vezes a gente está num estresse tão grande, você não consegue ouvir a verdade. Ei, acorda! Ei, Jesus te ama, rapaz! Nada está perdido, não! Não entre em desespero. A Bíblia diz que a gente pode até ficar abatido, mas não tem desespero. Porque a gente tem fé, a gente tem esperança. A gente sabe que a peleja não é nossa, é do Senhor. Muitas vezes Deus nos coloca em camarote e diz assim, vê o que é que eu vou fazer? Fica quietinho aí. Peleja é minha. Relaxa. E crê. Quando você vê as coisas vão se encaixando e você diz, meu Deus, eu nem acredito nisso. Meu Deus, tu fizeste, tu és grande. Jesus, tu és soberano. Tu és santo, tu és bom, tu és maravilhoso. Aleluia. Continuando. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Quem é que faz isso? A palavra. A palavra, através da palavra, Deus criou o mundo. Através da palavra, Deus nos criou. A palavra é poderosa para edificar e para destruir. Mulher, seja sábia no seu lar. Olha que nós somos exemplos para os nossos filhos e muitas vezes somos a coluna da casa. Porque ali o marido chega cansado, com uma luta terrível, e ele vai se abraçar conosco e vai pedir oração a gente. E a gente tem que estar ali sabendo que a nossa fé não pode titubear. Nós temos que dizer, vai dar certo. Deus está no negócio. Nós somos a família do Senhor Jesus e Ele cuida de nós. Isso. Aleluia, glória a Deus. No versículo 17, Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então, o fruto de nossas mãos tem que ser uma obra boa, porque Deus é bom e tudo que Ele faz é bom e perfeito, e nós temos que fazer tudo com excelência para o Senhor. Aleluia, aleluia. Eu já disse que o pai de Romano era romano. Então a verdade é aquilo que está conforme os fatos ou a realidade, natural ou espiritual, sinceridade de caráter e no modo de agir e falar. E Jesus no 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, porque Deus é a verdade. E João 8:31 e 32, Jesus disse aos judeus que creram nele, vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Queridos, mulheres e homens de Deus, nós somos livres, porque Jesus nos libertou. Não permitam que nossa mente seja novamente escravizada pelas mentiras de Satanás. São as caretas do inimigo, porque o inimigo ele vem por uma porta, mas ele foge por 7. Porque quem nos protege é o Senhor Jesus. Nossa família é do Senhor Jesus. E era esta palavra que o Senhor colocou ardentemente em meu coração para ministrar nesta manhã. E eu lanço a ela nos pés do Senhor e digo, Senhor, gera bons frutos em cada uma dessas pessoas que ouviram essa palavra. A começar em mim, Senhor. Eu preciso dessa fé. Eu preciso desse sacerdócio vivo na minha casa. Eu preciso da minha mente liberta em Ti. Eu preciso, Senhor, que Tu entres na mente de meus filhos e os liberte de todo embaraço, de toda mentira de Satanás, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Esses minutos finais eu quero saber se alguém quer uma oração especial. Se alguém precisa de uma oração. Se alguém precisa estar dizendo hoje aqui, Senhor, me ajude. Senhor, liberte a mente de meu filho, liberte a mente do meu marido, liberte a mente da minha esposa. Se você precisa, pode ficar em pé, onde você está mesmo, ou só levanta a mão, mas eu vou orar ao Senhor e Ele vai dizer, Senhor, Tu és grande. Eu queria chamar o meu pastor,
pastor Ilquias Lopes, um homem de Deus, um homem que verdadeiramente pastoreia a minha casa, a minha família, para fazer essa oração, porque eu preciso desta oração. Então eu quero que ele, um homem de Deus, um homem que tem um sacerdócio no lar, eu convivo com essa família e sei que é um homem de Deus, um homem que pode sim falar com Deus com liberdade, porque ele tem uma vida no altar e eu confio na oração dele. Eu vou me ajoelhar, porque eu preciso desta oração, para que o Senhor entre em meu lar e liberte a mente dos meus filhos, liberte a minha mente de toda a opressão do inimigo, porque nossa família está protegida sob o manto ensanguentado de Jesus. Ele é o general de guerra, ele é o nosso Pai, o nosso general, o nosso Deus, e ele cuida de nós. Vamos sair daqui com fé, com a mente liberta, sabendo que Deus está agindo em nossa família, em nossa vida, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs e meus irmãos. Vamos orar. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, salvo engano, diz assim: tudo que Deus faz é bom, e pela oração e pela palavra é santificado. Se coloque agora no lugar do teu filho, se coloque agora no lugar da tua família, e vai haver mudanças. Tem coisa boa chegando na tua casa. Você está aqui, mas Deus já está chegando lá. Corações de pedra serão transformados em coração de carne. Maridos complicados, Deus vai fazer mudança. Filhos complicados, problemáticos, Deus vai visitá-lo. E haverá paz no teu lar. Haverá paz na tua família. O nome de Jesus será glorificado através da tua casa. E como Josué, você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai de Jesus, Deus Todo-Poderoso, ouvimos a tua palavra. 3 exemplos, Senhor, de homens de Deus e mulher de Deus, que sob tua direção criaram seus filhos. Jó, Senhor, teu servo, a quem tu mesmo testificaste, que era um homem fiel e temente e que se desviava do mal. Não houve preocupação ao perder os animais, não houve preocupação ao perder os bens. Também não houve preocupação quanto aos seus filhos, porque ele zelava por eles, ele velava por eles em oração. E quando velamos por nossos filhos em oração, sabemos que eles estão em tuas mãos. E nesta manhã, Senhor, nós queremos colocar em tuas mãos os nossos filhos, o nosso lar, a nossa casa. Deus, tu és o Senhor da nossa família. Tu és o Deus, o guarda de Israel. Tu és o guarda de Israel. E a tua palavra neste congresso que está ecoando é: se tu não edificares a casa, se tu não edificares a família, será todo o nosso trabalho em vão. Passaremos o dia inteiro cansados, suados, mas tudo será vão. Mas se tu comandares a família, se tu tiveres na vida e na mente da esposa, se tu tiveres no coração e na mente do marido, se tu tiveres cuidando da mente e do coração de cada filho, Deus, Satanás não terá vez nesta casa. Satanás bate em retirada, Satanás é desmoralizado. E nesta manhã a nossa oração é: Senhor, desmoraliza Satanás todas as vezes na vida dos nossos filhos. Porque quem tem que ser glorificado através dos nossos filhos és tu, Senhor. Os nossos filhos são teus. Senhor, aquele filho que está vivendo uma vida dissoluta, porque optou, Senhor amado, de forma errada por algumas coisas, como aquele pródigo. Mas, Senhor, havia um pai que ficava à espera, um pai que não perdeu a esperança, e ainda assim mandou cevar o novilho, guardou a sandália, guardou o anel, guardou a roupa, porque aquele que confia em ti é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para
rua defendendo o Estado e seus filhos estão em casa. Alguns estão fazendo a tua obra, muitas vezes como aqui estão nesse congresso, e filhos ficaram em casa, esposos ficaram em casa. Mas Senhor, nós somos falhos, nós somos limitados, mas Tu és onipotente, onipresente e onisciente. E rogando pela Tua onipresença, eu te peço, vai na casa de cada um agora, Senhor, e fecha todas as portas para o inimigo. Senhor, blinda o lado de cada crente que aqui está, seja das artimanhas de Satanás, seja dos homens maus. Que aqui, Senhor, seja um motivo de glorificação para o Teu nome. Que nada tire a tranquilidade, nenhum telefonema chegue de notícia contrária. Que nada aconteça para que esses 3 dias, agora esses 2 que nos restam, sejam um dia de muita bênção sobre a vida de cada um. Enche cada uma das Tuas filhas e filhos com o Teu Espírito Santo, com a sabedoria do céu. Senhor, porque muitas vezes a nossa sabedoria é tão pouca, é tão limitada. Mas Tiago disse: quem quer sabedoria, peça a Deus, que Ele dá e não lança em rosto. Senhor, então enche de sabedoria, enche de graça, enche de poder. Abençoa os filhos da irmã Cristine, Miguel, Érica, aonde quer que eles estejam. Que o Teu Espírito Santo de Deus vá onde eles estão e faça uma barreira de proteção. Porque o Salmo 91, versículo 7 diz que Tu darás ordem aos Seus anjos a respeito, ao nosso respeito, para nos guardar. Senhor, que haja temor em nós, que haja temor em nós, mas que haja gratidão na alma. Aleluia. Que a gente já comece a agradecer o que Tu estás fazendo agora. Porque eu vejo pelos olhos da fé, Deus, filhos voltando para o Teu caminho. Glória, Eu vejo pelos aleluia. olhos da fé, marido levantando a mão e dizendo: minha filha, eu vou caminhar com você. Eu estou vendo pelos olhos da fé, Senhor, esposas dizendo: meu filho, eu vou andar com você, eu vou pregar o Evangelho, eu vou fazer a obra. Eu estava muito detida. Deus, nesta hora eu sei que está movendo o céu, porque a oração que estamos fazendo move ao Teu coração. Deus, então agora desmancha tudo que Satanás planejou. Desmancha, Deus, porque só Tu podes. Aleluia. Em nome de Jesus. Só Tu tens poder para fazer Amém. envergonhar. Deus, então, se Ele colocou alguma coisa na mente de algum filho, de algum marido, de alguma esposa, seja o que for, Deus, que seja desmanchado agora em nome de Jesus. Que todo laço seja quebrado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cadeias caem por terra, artimanhas sejam desfeitas, panelas sejam desmanchadas, planos malignos sejam todos destruídos nesta manhã, em nome de Jesus, para todos esses que aqui estão nesta manhã, porque eu sinto a Tua presença aqui. Eu sinto a Tua presença aqui, Senhor. Eu sinto a Tua presença passeando no meio desta igreja. Glória, Tu aleluia. como general estás passando em revista. Tu como general estás passando em revista o Teu batalhão. Tu como general estás tomando os devidos procedimentos de cada soldado Teu que está reunido aqui nesta manhã. Senhor, e que pela Tua misericórdia nós possamos ser achados dignos de receber a Tua bênção. Abençoa cada um, Senhor. A família do Coronel Lúcio, a família do Evangelista Fábio, que vai ficar ministrar, a família de cada soldado, de cada sargento, de cada cabo, de cada general, tanto aqui na Paraíba como em Pernambuco, da Bahia, do Ceará, de Alagoas, minhas irmãs Débora. Deus, 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 Tu és o Deus de Jó, Tu és o Deus de Joquebede, Tu és o Deus de Eunice.
até o final deste congresso, não se levante e dizer: eu quero agradecer. Porque sábado pela manhã eu estava vivendo uma dificuldade, mas chegou a notícia: meu filho está bem, minha filha está bem, meu marido está bem, assim como a Sanamita, todos vão bem, porque o homem de Deus orou nesta manhã, estendeu a minha, o Deus do céu estendeu a sua mão para abençoar. É no nome de Jesus que eu te peço. É no nome de Jesus que eu te agradeço. É no nome de Jesus e na convicção da minha alma que esta oração chegou ao trono da tua glória. Eu tenho convicção na minha alma que esta oração já chegou diante de ti. E que seja como foi com Daniel, no princípio da nossa súplica, que tenha saído a ordem. É o desejo do meu coração e a convicção da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por tudo que eu sei. Só quem tem fé vai dizer agora. Glória a Deus, agradeço, pastor. Agradeço também, doutora Nilza. Meus amados, vamos ouvir a Maria.